Ei, vamos lá então. É, bom dia. Bom dia, Qual é o seu nome? eu não tenho nome. Você tem vontade de ter algum nome na sua trajetória de vida? Rica. Rica? Geralmente rica no planeta Terra é uma pessoa que, olhando por um lado monetário, conseguiu alcançar um patamar muito alto. Mas dependendo da vida, da idade, ela adquiriu valores sentimentais que ninguém compra. Você tem certeza que você quer esse nome, rica? Não. Então pensa melhor no nome e no final você me diz. Já, filho, já. Vou pensar aqui. A mulher que limpa aí é a Divane. É, a mulher que limpa aqui. A que limpa, não é você não. Não é a Divane. Agora ela passa que eu mostro. Aham, tudo bem. Eu tô. Eu dei aula pra menina chamada Divane também. Então vamos lá. Só pra gente sintonizar. Oi, seu nome? É? Já estava aqui? Aqui? Onde? A Delvina? Seja bem-vindo. Não tem como, né, velho? Não tem como. Tô brincando, viu, moça? Vou dar umas pedradas lá, mas eu conheço todo mundo lá, a Renata, a galera lá. Então vamos lá. Seja bem-vindo aí. Só para a gente sintonizar, a gente viu o que é um corpo extenso, o que é um corpo pontual. Corpo extenso é um corpo. A gente está falando sobre velocidade média, viu, moça? Letícia, não sei se você está vendo isso lá. Em resumo, eu vou, eu vou fechar a velocidade média de explicação, próxima aula é exercício. Não sei se eu tenho a lista ali, mas vai ter exercício já na próxima. Velocidade média. Na nossa vida, o que é velocidade média em física? Eu acho que eu já comentei, mas para abrir melhor a aula aqui e a gente vir pegando tudo que a gente já falou, eu complementar e a gente finalizar. Toda vez que você sai daqui da escola, você vai para sua casa, você percorre uma distância, óbvio. E outra coisa que está entrelada, que não tem como, é o tempo, beleza? Então tem uma distância e tem um tempo. Tudo bem, Marcha? Eu quero física aí, viu, gente? Por gentileza. Se não for, e é foco aqui. E aqui vai ser mais explicação. E aí é importante, é crucial. É ouro, né? Da aula, explicação é ouro. Beleza. Então, toda vez que você sai de um lugar e vai para outro, você está percorrendo uma distância, independente se é daqui até no tripé ou se é daqui na Delvina. Você gasta um tempo e você percorre a distância. Beleza? Na física, você pega a distância e divide pelo tempo, você acha uma velocidade média. Não é uma velocidade real, mas é uma velocidade que supostamente você estava fazendo aquele percurso. Porque eu sei que daqui para sua casa, tem dia que você vai numa velocidade normal, tem dia que você está igual a Ana Pedro com a amiguinha dela ali. Nossa, hoje foi legal, eles estão batendo papo, elas vão mais devagar para o assunto render. Tem dia que você vai ter que acelerar um pouco, você está querendo ir no banheiro. Tem dia que você chegou na esquina, o cachorro estava doido para te morder. Eu entendo isso. A física não está importando com isso. Ela só quer saber a distância, o tempo, você divide e acha a velocidade. Beleza. Mas antes de eu calcular a distância, antes de eu pegar esse tempo, dividir a distância pelo tempo, eu preciso considerar algumas coisinhas, foi o que a gente falou. O móvel, quem é que está fazendo essa trajetória, essa distância, eu tenho que saber o tamanho dele, que objeto que é. Nos exercícios, geralmente, quando isso não importa, ele já vai falar lá, um carro viaja na estrada de 100 quilômetros, gastou uma hora. Ele não está nem querendo saber o tamanho, ele falou o tamanho do carro? Não falou, não falou. Então não interessa, e aquele carro é considerado como um ponto material, ou corpo pontual. Pronto, não interessa. Agora, quando o exercício ele vai lá e fala assim, um trem foi atravessar uma ponte, geralmente é assim, ou ele está atravessando uma ponte ou está entrando num túnel. Isso é dica de cinemática, velocidade média, primeira aula que a gente tem. E aí o que acontece? Quando um trem vai atravessar um túnel, o túnel tem 2 quilômetros, o trem tem 5.
Então, quando a ponta do trem está saindo de um lado do túnel, ainda a traseira do trem ainda está entrando no túnel. Então, eu tenho que considerar o tamanho do trem, da locomotiva. Beleza? Nesse caso, quando eu tenho que considerar o tamanho do móvel, eu chamei ele de corpo extenso. Aí o tamanho dele vai entrar no cálculo. E a gente vai fazer um exercício do tipo. Nós vamos em degrau em degrau. Já estou te contando aqui, porque quando chegar o exercício, fala, lembra lá do corpo extenso? É esse exercício. Vamos fazer. Eu vou fazer junto com vocês. Claro que vocês têm liberdade de fazer o que vocês quiserem da vida, ChatGPT, Gemini e assim por diante. Mas quem tem dificuldade, eu recomendo esperar um pouquinho aqui. Beleza? Outra coisa que a gente viu foi analisar se algo está em movimento em repouso. E aí, a gente entendeu, alguns talvez não diluiu isso bem ainda, é normal, que para eu determinar se algo está em movimento em repouso, eu preciso de uma coisa. O que é? Uma escaletra R, referencial. Se eu estou aqui olhando o Pedro Coimbra, vou ficar aqui eternamente, que ele eternamente aí, eu sei que não vai passar fome. Ele está em movimento em repouso, eu olhando ele, eu sou referencial é quem olha, ele está em movimento em repouso. Repouso, o tempo está passando e ele está no mesmo lugar. Aí, chamado aí por gentileza. E aí, uma outra pessoa olhando lá da Lua, considerar que dá para ver, eu sei que não funciona assim, olhando o Pedro lá da Lua lá. Ele vai estar em movimento em repouso. Em movimento. Por que, Letícia? Porque a Terra tem um movimento que nos ensinaram lá na geografia, que é rotação. E aí mudou uma coisa, o referencial. Eu era o referencial da Terra olhando para ele, alguém olhando da Lua já mudou. É o mesmo caso da Bruna, quando foi lá e foi dar um rolê com o Estevão. E aí, o que aconteceu? Ele é o motorista, ela é passageira. Quando ela fica olhando com aquele olharzinho apaixonado, ele está no mesmo lugar o tempo inteiro. Isso é repouso. Porque o tempo está passando e ele está no mesmo lugar. Isso é uma referência boa, viu? E aí, só que sua mãe, olha, meu Deus, que hora que ela vai chegar, Jesus? A mamãe fica na porta assim, ó. O tempo está passando, e aí, ó, o carro está mudando de lugar, os dois estão mudando de lugar, eles estão em movimento. De novo, movimento em repouso depende do referencial. Professor, parece que é meio difícil, parece que eu vou pegar um exercício, ler o exercício, saber quem que é referencial, quem que não é. Não, quando é nesse estilo de saber se está no movimento em repouso, o exercício tem mais a característica assim. Mas os mais comuns ele vai te dar uma distância, um tempo, e você dividir um pelo outro e acha a velocidade média. Mas aí quando é corpo extenso, corpo pontual, ele já vai ter a carinha de perguntar, de falar o tamanho do objeto, se é desprezível, se não é. Quando é referencial ou não, ele vai te dar mais de um referencial, aí você tem que saber como você está analisando isso. Beleza? Beleza? Certo? Perguntas? E aí, recomendo prestar atenção. Se quiser copiar, copia também. Não. Isso aqui é conhecido como, na vida sua, como estrada. Na vida sua, como rua, avenida. Na física, a gente traz um nome, a gente chama isso de trajetória. Independente se for rua, avenida, não interessa o que seja. Não interessa o que seja. Toda vez que algum móvel, seja uma partícula, um carro, uma pessoa, não interessa o que seja, a maioria dos exercícios vai falar em trajetória. Ou às vezes ele nem vai falar. Ele vai estar analisando um corpo em movimento, aí você vai falar, opa, trajetória. Aí você vai ver lá. A trajetória ela pode ser nesse estilo, ela pode ser reta, ela pode ser para cima e para baixo. Você concorda comigo? Se eu pegar um objeto de cima e soltar ele está fazendo a trajetória vertical? Sim, ele está em movimento, percorreu uma distância, então ele está caindo, a trajetória dele é vertical. É uma trajetória também. Bom dia, Edna. Já sim, já sim. Ah, aquele dia eu dar uma perguntadinha. Não tem nada não. Deixa eu falar, põe essa no meu armário lá, sobrando aí, né? Obrigado. Essa aí é Edna, mas tem a Edvânia. Edvânia. Isso aqui é uma trajetória. Na sua casa tem a rua, dependendo se é asfalto ou não, mas tem rua. E aí, você concorda comigo que ela começa em algum lugar? Para fazer a rua, ela tem que começar de algum lugar. Certo? Certo? Certo?
Em física tem um nome. A gente fala começo, né? Aqui em física a gente chama de marco zero. Essa aula é mais de explicação. Se quiser, depois eu faço o glossário na próxima aula. Um glossário, professor. Eu escrevo marco zero. E aí explico. Marco zero é onde inicia a trajetória. Ou também ele é conhecido como origem dos espaços. Origem dos space, espaço em inglês. Origem dos espaços, ou marco zero, é de onde eu começo a minha trajetória. Você concorda comigo que uma rua pode começar, ela começa aqui e aí vai para cá. Aí a cidade evolui para cá, aí eles falam, opa, essa rua aqui vamos emendar para cá, aí eles vão fazer para cá. Você concorda comigo? Então, é possível. Por isso que eu desenhei no meio, e tem uma justificativa também. Beleza? Beleza? Continuando. Esse aqui é o marco zero, é onde começou essa trajetória. E aí eu vou considerar que ela cresceu primeiro para cá, para a direita. Eu chamo isso de orientação, orientação. Ela cresce para cá, para a direita. Significa o quê? Quando a gente viaja de carro, vai daqui para Lusiânia. Não sei se você reparou, espero que você repare agora, que não tem como você desver isso mais. É igual leitura, não tem como você desler. Você lê, olhou as letras, leu, acabou. Você não sabe o que está escrito, mas você não tem como desler mais. Tá vendo? Não tem como nem desver. Só fecha o olho, né? E aí, continuando, quando você está de Cristalina para Lusiana, você pode reparar que tem umas plaquinhas de KM. A cada 1 quilômetro tem uma plaquinha azul. E aí está KM, geralmente, de um lado. Depende de onde você está indo, de Cristalina para Lusiana. Mas um lado vai estar crescente e um lado está decrescente. É porque um lado é norte e um lado é sul. Em resumo, aquilo é localização. Meu Deus, o carro fundiu o motor aqui, não tem ninguém para ligar. Vou ligar para o SAMU. Aí liga lá, onde você está? Ele vai perguntar, tem alguma placa perto de você aí, com alguma coisa escrita? Procura uma placa escrita KM. Aí ele vai te perguntar. Aí você vai lá, a placa aqui é 62. Aí está escrito norte ou sul. Aí ele vai fazer a sul. Beleza, já sei onde você está. Tchau. Beleza? Quando você passa daqui para cá, ela zera de um lado, se não me engano, é do lado direito. E aí você vai ver que tem um número grande do lado esquerdo. Uma está 0 km, na verdade vai começar 1. Um está 1 km, a outra está, sei lá, 198 km. Uma está 1 km norte, a outra está 198 sul. E a tendência, né? Na verdade, vai estar sul, do lado de cá está descendo o Brasil. E um lado está subindo, do lado norte. Parte de geografia, de novo. Valeu as aulas lá atrás. Isso são marcações na trajetória. Aqui em física também tem, mas não é para a gente bem que localizar quem está perdido, não. É porque a gente vai usar para os cálculos. E aí o que vai acontecer? Nesse tipo de caso aqui, eu vou ter assim, ó. Aqui é 0, eu vou chamar 0 metro. Vou trabalhar em sistema internacional, mas pode ser em quilômetro. Então, é 1. Depois de 1 metro eu tenho 2, depois é 3, depois é 4, depois é 5, depois é 6, e assim sucessivamente. Beleza? Não tem um limite, não. Beleza? Eu não falei para você que começou aqui e ela cresceu aqui indo para a direita? Sim? Essa minha rua, popular trajetória aqui em física, ela cresceu indo para a direita, certo? Certo? Como se chama? Tudo bem, Sofia? Então pega esse conhecimento novo. Onde ela começou chama marco zero, ou origem dos espaços. É sinônimo, é a mesma coisa. Às vezes você falou origem dos espaços ou marco zero, falando a mesma coisa. Beleza? Só que aí, igual eu citei para vocês, nossa cidade cresceu o oposto, ela cresceu para cá. Aí a minha trajetória cresce para cá. A minha orientação da trajetória é para lá. Então, do marco zero, aqui eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, e assim sucessivamente. O menos na trajetória é para simbolizar que está antes do marco zero. Sacou? Igual a rua 7 de setembro. Certeza você perguntar, sei lá, seu pai talvez veio da época do garimpeiro, ela não era até aqui, não. Cristalina só era aquele bolinho lá da Cristalina velha lá. E aí, de lá para cá, foi descendo um mundão aí. Vai chegar lá, CTG, lá fora. Certo? Antigo CTG, né? Perguntas? Não? Tranquilo. Tranquilo. Agora a gente vai colocar nosso móvel aqui. Coloquei um móvel aqui, um objeto.
E aí, ele sai aqui deste lugar, ele saiu daqui, ó. Igual quando você sai em Lusiana, você vai lá, repara, por gentileza. Aí, quando você sai, você vai olhar, olha para o lado, geralmente você vai estar do passageiro, né? Vai estar do lado direito, você vai ver uma plaquinha. Ela não vai começar no 1 cristalina, não. No 1, ela começa lá nas divisas entre os estados, Minas, Goiás e Minas. A trajetória, as BRs, elas vão iniciar, vou falar só das BR, elas vão iniciar do 1, 2, 3, 4, 5, é só quando acaba um estado e começa outro estado. Goiás, Minas, Tocantins, Piauí, entendeu? Entendeu, né? Entendeu, né? Entendeu? Quando você chega aqui em Cristalina, cara, você já veio da ponte, da trajetória, já tem uma marcação. Não, você de Cristalina para lá, você já começa tipo no 70, se não me engano é 72. É 72. Porque para trás já tem marcação. Então vai 73, depois de 1 quilômetro, 74 e assim sucessivamente. Tudo bem? Pensando como me crucificar aí? Ah, não, que bom então. Continuando. E aí, minha amiguinha que não tem nome, ela saiu aqui do marco 1 aqui, ó, do 1 metro. Beleza? Certo? Certo? Dados extremamente importantes que vão te perseguir esse ano. No início você vai dar uma estranhadinha, depois você vai familiarizando com o tempo. Quando a gente sai aqui, a gente chama de T0. T assim, ó, minúsculo. Representatividade minúscula. Esse é um maiúsculo. Simbologia em física é fundamental. Porque se você escrever esse tipo de T, você fala, isso aqui é temperatura para mim, isso não é tempo, não. Aqui não é igual o WhatsApp, você escreve do seu jeito, não. Aqui você tem que escrever do jeito certo. Se for uma questão aberta, fala, não, isso aqui perdeu o ponto, não sei nem. Ficou com uma letra que não tem nada a ver, ué. T minúsculo, e a gente chama de T0. Zero é porque início, começo. Ele saiu de onde? Ela, né? Saiu de onde? De 1 metro na minha trajetória, certo? Certo? E aí, então, eu chamo o espaço que ela saiu, eu coloco de S0. S0, S é de space, do inglês. Space é espaço. Ele não tem muita determinação, não, mas pode fazer ele maiúsculo mesmo. Uhum. Geografia, inglês e física. Tá vendo aí? Perguntas? Perguntas? Esse tipo de representatividade do S sempre vai ser assim, para espaço. Porque quando a gente vai falar em segundo, geralmente você vê ele assim. Mas pode desenhar esse maiúsculo. Onde você estava? Pois é, onde você estava. Ele é o quê, meu povo? Nem meu povo sabe também. É o carro da minha amiga ali, ó. Carro. E aí ela saiu da marcação da trajetória 1 e chegou na 3. Beleza? Eu falei do tamanho? Falei do tamanho dele? Então é desprezível. É um corpo pontual, um ponto material. Não interessa. Não me interessa. Beleza? E aí, quando ela chega no lugarzinho que ela quer, eu tenho outras denominações. T e S. Tempo inicial, tempo final. Tempo inicial, estou indo para Lusiânia, sai 1 hora. Chegou lá em Lusiânia, 1h45. Tempo inicial, T0, é 1 hora. T normal sem o zero é 1h45, é o tempo que você chegou. Beleza? Como você chama? Yes. Isabel, tá querendo dar um cochiladinho? Vamos lá, vira aqui. Então vamos lá. Quando você sai aqui do posto JK e vai para Lusiânia, tem um tempo. Você olhar, eu tenho que chegar lá porque eu tenho uma consulta 2 horas da tarde. Agora é 1. Meu Deus, será que dá tempo? Aí você foi lá, olhou no relógio bonitinho e saiu. 1 hora da tarde aqui do posto, beleza? Esse é meu T0. Tempo inicial. Tranquilo? E aí, quando eu chego em Lusiânia, é 1h45. Opa, estou no horário da consulta. Dá tempo ainda. É o seu T normal. Beleza? Quando você sai na trajetória, igual você sai daqui para ir para sua casa. Meio-dia. É seu T0. Então, você chegou na sua casa meio-dia e 25. É o seu T. Tempo inicial e o tempo final que você chegou. Certo? T0 é inicial.
S0 é espaço inicial. De onde você saiu? Você saiu da trajetória num metro. Aí você andou e parou no 3 metros. Beleza? Beleza? Certo? Agora olha isso aqui. Esse zero é espaço inicial. Saí de onde? Eu saí de onde? E aí o S normal é de onde eu parei. Eu parei na onde? Eu parei na onde? Então, o espaço inicial na trajetória, ela saiu da marcação 1 metro e parou na 3. Beleza? Eu saio de Cristalina para Lusiana e tem em média 70 quilômetros. Eu já sei disso. Só essa, é essas aí mesmo. Claro que vai ter outras letras. Tem gente que vai trabalhar linha em duas. Não, mas é essas aqui. Não, é essas aqui. Meu Deus. É isso aqui. Não procura dificuldade, não. Mas essas 90% da galera usa isso. Isso é dentro da física. Tem gente que, para facilitar, às vezes altera. Mas só de você entender que tem espaço inicial e final, pode mudar a letra depois, que não vai mudar nada da sua vida. Você vai dominar facilmente. Você está no início, pega uma coisa do cérebro. Tudo que é novo aparenta ser difícil para gente. Depois fica de boa. Primeira vez que você entrou no WhatsApp lá, no WhatsApp, que é só digitar, você ficou meio perdido. Talvez você não lembre que você era mais novinho, né? Você entrou no celular do seu pai ainda já. Aí, Instagram, TikTok, você ficou meio perdido como é que funcionava aquele trem. Um mês depois já está dominando. Primeiro contato sempre é mais impactante. Continuando. Aí eu vou considerar que ela saiu daqui com 1 segundo e chegou aqui com 2 segundos. Beleza? Ela saiu aqui na marcação no reloginho dela lá 1 segundo. E aí chegou aqui, gastou, no tempo era 2 segundos. Beleza? Beleza? Certo? Certo? Como que eu falei que calcula a velocidade? Velocidade média é a distância delta S. Professor, o que é esse delta, essa letra? É aqui, eu vou ter que calcular? Não. Delta em física significa variação. Variação é quanto você percorreu. Ou é distância, ou é tempo, não interessa o que seja. Tem o delta, o S não é de space, então é a distância. Qual que é o delta S daqui na sua casa? Qual que é a distância daqui na sua casa? Você viu que eu mudei só o delta S para a distância? É a mesma coisa. Qual que é a distância daqui na sua casa, sabe mais ou menos ou não? É, marcados. Um dia você tem que treinar para a corrida. Vamos imaginar que daqui para sua casa, tem alguém aí? Fantasma querendo estudar. Porque nem lá não tá mais. Porque já tomou essas almas aqui, né? Essa é uma verdade. Próxima aula. Glossáriozinho. É porque eu espero explicar. Oi. Então vamos lá. Deixando os espíritos entrar aí. Para encontrar os corpos. Ah, mas estão os corpos sem espírito nenhum. 7h50. Agora mesmo. Oi. Tá vendo aí? Era faltava os espíritos mesmo. Só para continuar. Continuando. Velocidade média, eu pego a distância em física, a gente trabalha com ΔS. O ΔS, ele significa espaço final menos espaço inicial. Logo, significa que espaço final é quanto que ela chegou? Quanto? 3. De onde ela saiu? Do 1. Logo, isso aqui vai dar 2. Beleza? Beleza? Delta S é a distância. O que significa delta S? O que significa delta alguma coisa em física? Final menos inicial. Delta K, final menos inicial. Delta T, final menos inicial. Delta Z, final menos inicial. Daquilo que você está estudando em física. Delta, alguma letra em física, é final menos inicial. Morreu. Acabou.
Você vai daqui para frente, a gente vai ver vários delta, alguma letra. É final menos inicial. É a diferença do início e do fim. Se é tempo, se é distância, não interessa o que seja. Beleza? Fiz a diferença, é 2 metros. Mas é óbvio também, eu saí de 1, cheguei em 3, eu andei só 2 metros. 1 metro, 2 metros. Mas se é um exercício para eu apresentar os cálculos, eu tenho que... Né? Pus lá o resultado final. Beleza, é 0. Continuando. Perguntas? Eu não falei que dividiu a distância pelo tempo? Embaixo, então, é quem? Delta T. Delta T é tempo final menos tempo inicial. Tempo final é quanto que eu cheguei? Quanto? E inicial que eu saí? 2 menos 1? 1 segundo. E aí eu vou fazer velocidade média é delta S, 2 metros, dividido por tempo, que é 1 segundo. 2 dividido por 1 é? 2 dividido por 1 é? 2, como é metro por segundo, minha unidade de medida de metro é metro barra segundo. Essa barra é divisão. Essa é a minha velocidade do móvel. E aqui a gente fecha essa parte aí e cai nos exercícios agora. Não entendi. Nós vamos embora aqui. Vocês estão curiosos aí, né? Nem lembro. Qual é o seu nome? Decidiu? Meu nome é Edivane, em homenagem ao senhor. Edivane é o nome dela. Você é homem ou mulher? Eu sou homem. E é homem. Cenas pro próximo capítulo aí. Falou, valeu, obrigado. Se você tá vivo e respira, deixa o like.